Capítulo 39, Cobra de Akasha, Parte 7. A floresta inteira foi lançada no caos em poucos momentos. As chamas devoraram-na, e os monstros se espalharam como um enxame de abelhas. Cá região autônoma leu. Que porra é essa? Eu nunca tinha ouvido falar de nada assim. Arangdan não deveria impedir que essas coisas acontecessem? A maioria dos jogadores que ainda estavam na sessão e foram eliminados minutos depois de iniciarem sua busca por tokens e peças escondidas. Nem a espada, nem o escudo podiam fazer alguma coisa. Nada parecia funcionar contra o surto de monstros. Às vezes, os monstros apareciam em grupos apenas para se separar. Os jogadores tiveram que lidar com ataques de todos os lados ao mesmo tempo. Mesmo aqueles que se organizaram em formações de batalha com outros jogadores se viram desamparados diante do enxame de monstros. Eles foram todos inevitavelmente varridos. Para onde quer que você olhasse, havia goblins cortando cabeças de jogadores ou trolls mordendo-os em pedaços. Foi como se o inferno tivesse aparecido. Alguns jogadores conseguiram fugir, mas eles não seriam capazes de fazê-lo para sempre. Era inacreditável como tantos monstros haviam sido colocados na sessão e as chamas tornaram as coisas ainda piores. Independentemente de onde, ou para onde, eles correram, os jogadores foram recebidos por um mar de fogo, no qual foram finalizados entre as chamas e os monstros. Alguém me diga o que está acontecendo. Merda! Os jogadores que acreditaram que era apenas um evento simples no tutorial estavam agora gritando por causa de suas situações desesperadoras, e só agora entendiam o desastre que atingiu a sessão. Eles foram encarregados de coletar 99 fichas para verificar suas qualificações, e, assim como qualquer outra sessão, aquilo se tornou uma tarefa que os colocava em perigo. Enquanto lutavam contra as ondas de monstros, os jogadores quebravam a cabeça para encontrar uma maneira de sobreviver. Aqueles que faziam parte de um time se uniram, e os jogadores solo se uniram a outros jogadores solo. Nesse ínterim, uma figura sombria disparava entre as árvores com sons abafados. Ionvou. Você adquiriu 12 tokens. Você adquiriu 4 tokens. Você tem, graças a Chumpo, Ionvou não era detectado enquanto lia os movimentos dos monstros com seus sentidos fortalecidos. Ele matou monstros que já estavam em seus últimos suspiros, conseguindo acumular tokens em um ritmo acelerado. É isso que eles chamam de colher o que os outros plantaram. Ionvou riu friamente. Foi uma frase que seus camaradas militares usavam. Ionvou voltou rapidamente para a toca da cobra. Era hora de tirar a cobra de Akasha. A aldeia orc foi virada de cabeça para baixo. Shvik. Os reptilianos começaram uma guerra. Os reptilianos cruzaram a fronteira norte. O chefe orc da 32ª tribo que guardava o norte se reportava ao rei orc. O rei orc franziu a testa com raiva. Por que eles começaram uma guerra de repente? Não sei. Eles disseram que matamos o rei deles. Rei nos ajude, Shvik. Esses répteis loucos. O rei orc ficou furioso. De todos os tempos, os reptilianos tiveram que causar problemas no meio da cerimônia de ressurreição. Ele já estava com raiva por não ter interceptado os humanos que mataram seu deus, e agora isso estava acontecendo. Ainda assim, o rei orc tentou manter a calma. Ele não podia deixar isso arruinar a cerimônia e, em vez disso, pensaria nisso como uma chance de dar mais comida ao deus. Shvik. Você, vá dizer ao xamã. Vamos ter muita comida pronta para o nosso deus. E vamos voltar com isso em breve. Entendido, Shvik. O orc rei pegou uma espada pendurada na parede e saiu. Foi a espada que o tornou o maior guerreiro de sua raça. Enquanto ele a tivesse em suas mãos, a vitória sempre seria dele. No entanto, assim que ele entrou no campo de batalha, sua empolgação foi substituída por choque. Estava cheio não apenas de reptilianos, mas também de outros monstros. Ele podia ver todos eles avançando, e foi só então que o rei orc percebeu que algo estava errado. Foi uma armadilha que mergulhou todos os monstros no caos.
Mas o rei orc não era inteligente o suficiente para pensar em uma estratégia para contra-atacar, e ele só poderia enfrentar a erupção do monstro diretamente. Construa uma parede, Shvirk. Shvirk. Traga os carrinhos de mão, qualquer coisa. Temos que detê-los, Shvirk. Os orcs fizeram o possível para parar os monstros, mas suas esperanças foram frustradas quando os monstros romperam as paredes improvisadas. Eles só puderam assistir impotentes enquanto sua aldeia era destruída. Mesmo assim, os orcs lutaram contra o surto de monstros implacavelmente. Os cadáveres começaram a se acumular no deserto, e o sangue jorrou no chão, deixando-o vermelho. No campo de batalha sangrento, o rei Goblin e o rei Orc se enfrentaram. Farak. Kranum. Eles entraram em confronto enquanto chamavam um nome um do outro. Bum. O solo cedeu quando suas auras varreram a área. Aqueles dois devem estar lutando agora a caminho para o caminho da cobra de Akasha, e um voo se virou na direção do som da colisão. Ele não precisou verificar quem o havia feito, certo de que era o rei Goblin, Kranum, e o rei Orc, Farak. Esses dois monstros-chefes eram tão fortes quanto Argan. Kranum, o governante do oeste, e Farak, o governante do leste, se odiavam e desprezavam um ao outro. Disse que Kranum não gosta de Farak por sua ignorância, enquanto Farak pensa que os goblins são uma raça inferior. Ambos pensam que ser comparados um ao outro é uma humilhação, e cada um deles é forte o suficiente para esmagar facilmente os jogadores. Muitos de nós morreram tentando matá-los para acumular karma. Por ser uma luta entre dois monstros desse calibre, não terminaria rapidamente, assim como a guerra. Enquanto os líderes permanecessem vivos, a guerra e a loucura continuariam, o que era o que Ilonvo esperava. Ele precisava atrair a cobra de Akasha o mais rápido possível para este lugar cheio de comida. Você entrou no túnel da cobra de Akasha. Ilonvo, mais uma vez, viajou para o túnel e foi saudado pela mesma mensagem. Dentro, ele encontrou tanta confusão quanto havia fora. Shvirk. Meu Deus. Por favor, Orc. Shvirk. Nosso Deus está com raiva. Deus está louco. Deus está nos punindo, Shvirk. Fuja, Shvirk. A cobra de Akasha estava fora de controle. Agora, com 5 metros de tamanho, a cobra estava devorando todos os orcs que podia encontrar, e o altar foi completamente destruído. O xamã orc, que deveria estar liderando a cerimônia, não estava à vista. Os orcs, que eram crentes fiéis, tentaram acalmar a serpente de Akasha, mas nada funcionou. Eventualmente, alguns tentaram fugir, mas a cobra de Akasha nunca errava enquanto cuspia seu veneno, e os derretia na hora. Porém, se eles ficassem muito perto, eles eram comidos. Independentemente do que eles fizeram, apenas encontraram suas mortes. Eu sabia. Ilonvo olhou para os olhos da cobra de Akasha, agora vermelhos de loucura. Está embriagada de sangue. A cobra de Akasha não era uma espécie de grande ser. Era apenas uma cobra grande e forte movida pela fome e sede, e agora que tinha acabado de ressuscitar, estava deveras esfomeada. Ilonvo se perguntou o que aconteceria se ela sentisse o cheiro do derramamento de sangue fora do túnel. Não tem como ficar calma. Seu plano sempre foi acionar a sede de sangue da cobra, deixando-a louca, e funcionou melhor do que ele esperava. Felizmente, ele configurou tudo que seu plano precisava, e então agora, ele só teria que assistir a situação se desenrolar. Depois de devorar o último orc, a cobra de Akasha gritou para o teto. Tinha inchado cerca de 10 metros, e sangue e pedaços de carne pingavam de sua boca. Mas ainda estava com fome, e o choro durou muito tempo. Então, de repente, ela bateu com a cabeça na parede algumas vezes e fez um buraco, cavando com uma velocidade incrível. Está se movendo. Ilonvo continuou a esconder sua presença para prevenir que a cobra de Akasha o notasse enquanto rastreava com seus sentidos. Ela estava nadando pela terra, indo para o sudoeste, o local do campo de batalha. Ilonvo instintivamente pôs-se de pé. A cobra de Akasha havia saído de sua toca, e o momento pelo qual ele estava esperando finalmente chegou. Vai demorar um pouco para a cobra de Akasha devorar todos os monstros no campo de batalha.
Mesmo assim, não posso perder tempo. Uma peça oculta não era chamada de peça oculta por nada. Devia haver algo valioso escondido dentro daquele túnel, e até mesmo seu irmão havia especulado sobre isso. Sempre há uma razão para uma peça oculta estar em seu local. É extremamente difícil para os jogadores no tutorial enfrentar a cobra de Akasha, mas provavelmente há uma razão para ela estar lá. Infelizmente, nem eu e nem Galliard, que está perseguindo a cobra há muito tempo, descobrimos o motivo. Porém, a única certeza é que esse motivo será algo importante, e que ninguém jamais o encontrou em toda a história da torre. Um lugar que ninguém jamais encontrou, mas e se ele o fizesse? Yonvou pousou no meio da caverna enquanto acalmava seu coração acelerado. Ele usou os olhos dracônicos e examinou todo o túnel, procurando o ninho de cobra de Akasha. Deve haver um lugar onde ele possa relaxar e que seja protegido de quaisquer ameaças possíveis. Naquele momento, seus olhos dracônicos detectaram uma passagem estreita ao longo de um caminho, sendo estreito em relação ao tamanho da cobra de Akasha. Para Yonvou, era bastante largo, e ele rapidamente usou o chumbo para caminhar por ele, entrando na parte mais profunda da toca da cobra. Vosh! De repente, um vento frio soprou pela passagem e, acreditando que ele estava se aproximando, Yonvou se virou para seguir a fonte do vento. Logo, ele alcançou uma caverna que era completamente diferente do deserto árido lá fora. Então é isso aqui. Um vento cortante assobiava pela caverna, e o chão estava coberto de neve fofa e gelo escorregadio. Havia pingentes de gelo pendurados no teto em vez de estalactites. Era uma cena que inspiraria admiração instantânea em qualquer pessoa. No centro da caverna estava um menino que parecia ter cerca de 5 anos. Acho que encontrei o motivo. Capítulo 40, A Cobra de Akasha, parte 8. O menino estava sentado de pernas cruzadas, perdido em meditação, e era tão fofo como se tivesse saído de um conto de fadas. Era intrigante o suficiente que um garoto como aquele estivesse dentro de uma caverna, mas não foi isso que surpreendeu Yonvou mais. Isso não é um ginseng de neve? O menino não era realmente uma pessoa. Era um elixir que assumiu a forma de um ser humano. Ginseng de neve humanoide classificação. Elixir ou criatura mística classificação. A mais. Descrição. Um ginseng que só cresce em planícies geladas enquanto é exposto à energia da lua por centenas de anos. Por causa de sua forma, muitas pessoas o confundem com um ser humano. Consumi-lo aumentará a sua mana. No entanto, o aumento depende da capacidade do consumidor. O método de ingestão também é muito complicado. Apenas um punhado desses raros elixires existiam na torre. Só ouvi falar dele como um dos 5 melhores elixires. Eu nunca imaginei que os olhos de Yonvou ficaram pensativos. Agora eu vejo por que a cobra de Akasha se estabeleceu aqui. A cobra de Akasha provavelmente estava alimentando o ginseng da neve, que parecia ter cerca de 300 anos, a julgar por seu tamanho. Pelo que ele sabia, seus efeitos atingiriam o pico por volta dos 500 anos de idade. Ele presumiu que a cobra de Akasha estava esperando por aquele momento. Que pena, está entrando no meu estômago agora. Yonvou puxou lentamente 3 adagas de sua cintura. O ginseng da neve não era apenas raro, mas também difícil de ser capturado. Ele abriu os olhos no momento em que Yonvou começou a se aproximar. Yonvou imediatamente jogou as adagas em sua mão. HH. O ginseng da neve guinchou assustadoramente enquanto pulava no ar e se agarrava ao teto. A aparência de alguns elixires os torna indistinguíveis de criaturas místicas e, por serem sencientes, alguns até dizem que escolhem seus donos. No começo, não pensei muito nisso. Mas, quando eu tive a chance de ter um para mim, parecia que meu coração se quebrava a cada segundo que eu olhava para ele. Poxa, estava perdendo sua preciosa energia a cada passo que dava. Certa vez, seu irmão conseguiu um elixir como o ginseng da neve, mas não sabia que ele podia se mover sozinho no processo. Quando ele o pegou, já havia perdido parte de sua energia. No entanto, graças ao diário, Yonvou estava ciente disso, e seus sentidos fortalecidos localizaram rapidamente o ginseng de neve, apesar de seus movimentos ágeis.
Corra o quanto quiser, você ainda está preso nesta caverna. Yonvou sacou mais 3 adagas e as jogou para a direita. Svish! O ginseng se esquivou das adagas facilmente, e as adagas se cravaram no teto. Rumblé! Os pingentes tremeram ligeiramente. O ginseng da neve pousou no chão e gritou horrivelmente novamente. Os sons horríveis que ele fazia contrastavam profundamente com seu rosto bonito. Sinto muito, mas me alimento de monstros como você no café da manhã. O ginseng inclinou a cabeça, pois não conseguia entender o que Yonvou estava dizendo quando, de repente, o som de gelo quebrando encheu a caverna. Crack! O teto desabou repentinamente, e pedaços de gelo choveram no ginseng de neve. Assustado com o colapso, o ginseng pulou se esforçando para escapar, mas, assim que quebrou o gelo, ficou cara a cara com Yonvou. Te achei. Com um sorriso frio, ele agarrou o pescoço do ginseng de neve. O ginseng se contorceu em suas mãos, emanando uma aura fria que congelou a mão de Yonvou. No entanto, ele não o largou e rapidamente o levou à boca, e deu uma grande mordida. Chomp! O ginseng parecia horrível com a cabeça semi-destruída e um olho a faltar, mas Yonvou continuou comendo sem fazer barulho. Sua cabeça doía, como se ele estivesse mastigando gelo duro, e seus dentes estavam dormentes de frio. Já havia queimaduras em sua mão devido ao congelamento, seus músculos incharam e os seus ossos vibraram. Quando ele terminou de comer, lambeu os dedos, e sentiu algo a explodir em seu abdômen. Vosh! Foi uma sensação semelhante à que sentiu quando ativou o relógio de bolso pela primeira vez, a sensação de mana percorrendo seu corpo, ou quando o físico reforçado estava se acalmando. Mas, a quantidade de mana que ele sentiu desta vez foi muito maior. Você obteve a peça oculta ginseng de neve humanoide. A energia espiritual está explodindo em seu corpo. Será convertida em poder mágico. Tanto a mana flutuando no ar quanto a energia espiritual armazenada dentro das criaturas místicas não pertenciam repentinamente a você depois de ingeridas. Elas tinham que ser absorvidas, processadas e terem uma chance de se estabelecer antes que pudessem ser transformadas em poder mágico. Claro, uma quantidade considerável de mana geralmente era perdida durante o processamento da energia espiritual do ginseng da neve. Mas também não posso perder isso. Yonvou retirou os sentidos que havia expandido e os concentrou dentro de seu corpo. A mana estava circulando em alta velocidade. Seu status de corpo de dragão imaturo está influenciando o processo de absorção. 92% da energia espiritual do ginseng de neve humanoide foi convertida em poder mágico. Seu corpo começará a absorver o poder mágico. Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. Seu poder mágico aumentou em 7 pontos. A melhora corporal foi confirmada. O corpo é forte o suficiente. O processo de sucessão interrompido será retomado. 22%, 24%, 27% progresso atual. 42,9%. Seu status atual mudará de corpo de dragão imaturo para corpo meio dragão. Os pontos de atributos que Yonvou mais precisava estavam aumentando agora, e o processo de sucessão estava na metade da conclusão. Você atingiu metade do processo de sucessão. Você ganhou a habilidade de controlar mana. Mana começou a circular em seu corpo. Agora você pode lançar habilidades mágicas enquanto consome menos mana. A habilidade Circuito Mágico foi criada. Yonvou sentiu a mana vagando ao redor de seu corpo, embora ele ainda não tivesse aprendido a controlá-la. Ainda assim, controlar a mana antes parecia tão difícil quanto mover uma unha, mas agora era como mover um dedo. Além disso, em vez de desaparecer ao completar sua tarefa, a mana agora fluía continuamente por seu corpo. Circuito Mágico Classificação C. Proficiência 0,0%. Descrição: dragões foram abençoados com mana desde tempos imemoriais. Aqueles que são abençoados por dragões recebem a habilidade de controlar mana. O alcance de controle e a quantidade de mana controlável aumentam com a proficiência. Às vezes, é possível lidar com fluxos de mana. Maravilhoso! Yonvou ficou exultante depois de ler a descrição do circuito mágico.
Ele ansiava por controlar o mana desde o início do tutorial. Ele até tentou estudar o básico do mana, mas não teve muito sucesso. Mas agora, ele estava começando a ver resultados. O segredo era construir um poder mágico e acelerar o processo de sucessão. Os olhos de Yonvou brilharam com o pensamento de finalmente ser capaz de usar mana. No momento, ele estava limitado a usar mana para lançar habilidades, mas muito mais coisas seriam possíveis no futuro. Ele poderia infundir mana em uma arma para aumentar o poder de ataque, ou colocar mana em seus pés para ganhar velocidade. Havia muitos usos para ela, mas, em seu nível atual de proficiência, Yonvou ainda não conseguia acessá-los. No entanto, Yonvou acreditava que seria capaz de aumentar sua proficiência com a ajuda de sua habilidade de fortalecimento dos sentidos. Controlar a mana ainda está dentro dos limites dos sentidos. Yonvou deu uma olhada rápida em seu corpo antes de abrir os olhos. Uma luz brilhou deles, assim como ocorreu quando aquele ginseng deu seu primeiro olhar. Um grande sorriso apareceu no rosto de Yonvou. Seu corpo estava finalmente sendo enchido, e ele estava bem contente com o resultado. Claro, ainda não é o suficiente. Yonvou agora tinha certeza de que seu recipiente, corpo, ainda estava longe de estar cheio, e era grande o suficiente para conter muito mais. Yonvou lambeu os lábios em antecipação ao sentir um forte desejo brotando em seu coração. Ele desejava o Neidan da cobra de Akasha. Pouco antes de deixar o túnel da cobra, Yonvou olhou em volta para verificar se havia perdido alguma coisa. Ele encontrou algo no local onde o ginseng estava. O que é isso? Era um pingente pequeno e enferrujado que parecia muito gasto pelo uso. Não foi classificado como um artefato. Um colar cheio de memórias. Classificação. Pingente. Classificação. F. Descrição. Um colar cheio de memórias preciosas de alguém. Será bom devolvê-lo ao proprietário. O dono. Yonvou ficou pasmo com a descrição do pingente e o examinou cuidadosamente. Havia uma costura na lateral escondida pela ferrugem. Yonvou limpou a oxidação e abriu o pingente. Dentro, ele encontrou a foto de uma família sorridente. 2 adultos e uma filha. O rosto do pai era extremamente familiar, era Galliard. Então é isso que ele está procurando. Yonvou murmurou. Ninguém entendia por que Galliard sempre perseguia a cobra de Akasha. Ele nunca matou e apenas testou jogadores que queriam caçar a cobra, passando uma de suas habilidades para os jogadores de sucesso como recompensa. Fazia sentido que ele tivesse feito isso para encontrar algo que contivesse suas memórias queridas. Isso também não estava no diário. Yonvou enrolou o pingente e o colocou no bolso. Já que o chalé de Galliard estava no caminho, ele poderia devolvê-lo ao passar. Yonvou se virou para a saída enquanto Mana viajava rapidamente ao longo de seu circuito mágico, e seu corpo transbordava de vitalidade. Ele estava se sentindo melhor do que nunca. Agora, vamos caçar. Yonvou ajustou sua máscara branca e correu para a saída. Continua no próximo vídeo.